Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nessa aula nós vamos dar sequência àquela aula anterior, na qual a gente falava sobre os desafios políticos contemporâneos. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre Antônio Negri? Então agora nós vamos voltar a falar sobre esses desafios na perspectiva de um outro filósofo também do século XX, chamado Jacques Rancière. Então, qual que seria a diferença entre os dois? Olha, enquanto Antônio Negri ele vai distinguir modernidade e pós-modernidade, lembra-se da aula passada? O Jacques Rancière ele acha que isso não faz nenhum sentido e também não ajuda a resolver esse problema, né, que a gente tem, que é a sociedade nos dias de hoje. Então, segundo ele, o problema da política contemporânea está em buscá-la no político. Mas para ele não é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa fazer uma pergunta fundamental, ou seja, o que define o campo da filosofia política? Né? O que há de específico para pensar sobre o nome de política? Então, qual que seria então a resposta a essa pergunta? Ele vai tomar como referência a ideia de desentendimento, que é exatamente o que vai pautar toda a filosofia dele. É interessante, se a gente pensar bem, tem muito a ver com o que a gente está vivenciando hoje, nesse momento político turbulento, né? Nessa disputa presidencial desse ano de 2018. Então, o que? Vamos voltar então nessa questão, desentendimento. O que é o desentendimento? Rancière ele vai distinguir a filosofia dele da filosofia política antiga e da moderna. Ele é distinto, ou seja, porque a gente pensava lá em Aristóteles, o ser humano naturalmente político-social, na medida que é próprio da sua natureza viver junto com os outros, compartilhar a vida, ou seja, vai pressupor o quê? Entendimento entre os indivíduos, não é isso? Thomas Hobbes, ou os contratualistas de uma forma geral, eles vão afirmar que a política é uma produção humana para colocar um fim ao desentendimento, de novo. Ou seja, a política, o Estado está aí para garantir o consenso, né, o entendimento entre os indivíduos. Né? Por quê? Porque a gente, no caso de Thomas Hobbes, no estado de natureza, a gente tem o desentendimento. Então o Estado vai estar aí para poder controlar essa violência individual, né, fazer com que os direitos, o justnaturalismo seja garantido. Lembra-se disso? A gente falou em aulas anteriores. Para Rancière, o desentendimento é a própria base da política. Complicado, né? Então vamos entender o que ele quer dizer com isso. Rancière, ele afirma que nós deveríamos mudar os termos. Aquilo que nós chamamos de política, nós deveríamos chamar de polícia. As duas palavras, elas vêm do grego polis, né, que designa a cidade, a comunidade política básica. Foucault já havia proposto, né, a denominação polícia para as táticas e práticas da organização social. E ele reservou, no caso de Foucault, ele reservou o termo política para as relações efetivas de poder. Agora nós temos uma distinção para Rancière. Mas Rancière ele não acha que essas relações de poder sejam do âmbito da política. Ele também acha que elas também são da polícia. Né? O que Rancière propõe é ampliar, ou seja, alargar o sentido de polícia, que seria a própria organização da vida social e sua administração cotidiana e garantia da ordem instituída. Ao mesmo tempo, ele vai propor a restrição do sentido de política, ou seja, ele quer ampliar a polícia e diminuir um pouco esse sentido de política. A política é o quê? Um acontecimento, algo em comum que vai se manifestar na afirmação da igualdade de qualquer ser falante com outro ser falante. Como que a gente pode pensar em igualdade diante dos desentendimentos, que eu já falei que é a principal abordagem que ele faz, né? A principal defesa que ele faz? Desde os gregos, aqueles que falam de forma diferente, eles são excluídos. Lembra-se disso? A política é entendida como a convivência e o compartilhamento da vida entre aqueles que são iguais entre si. Ou seja, só determinada camada social tinha direito à cidadania. Vocês lembram-se disso lá na Grécia Antiga. Isso, inclusive, a democracia é uma democracia bem diferente da nossa, né? Rancière vai defender que, na verdade, nós temos um mundo dividido, ou um mundo em convivência. Segundo ele, a política é a partilha do mundo, separação de partes que permite que cada um seja integrante de uma comunidade e possa viver à sua maneira. Olha, complicado. A multiplicidade se sustenta na existência de vários mundos. O que nós chamamos de mundo não é uma unidade, né? Por quê? Porque ele vai falar que tem vários mundos, diferentes formas de sentir o mundo, né? Então a política ela envolve percepções individuais que pertencem à esfera da sensibilidade. Por isso que a filosofia dele também é chamada de partilha do sensível, né? Quando ele fala de política, ele também fala da política como uma partilha do sensível. Mas como cada indivíduo ou grupo pode viver à sua maneira, surgem o quê? Os conflitos. Lógico, cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha, né? A gente está vendo aí agora.
época de eleições, todo mundo defendendo aquele candidato que melhor se adequa às suas necessidades pessoais, né? Então, esses conflitos, na verdade, eles são a própria essência da política. Ou seja, para ele não é o entendimento entre as pessoas que é a essência, mas é exatamente esse desentendimento, porque não há consenso. Há, na verdade, um dissenso, ou seja, uma discordância, falta de consentimento, né? Nós temos um exemplo muito claro de como que começou lá atrás, na antiguidade, né? Como se diz, pelo menos analogamente, né? Como que começaria os desentendimentos entre os indivíduos. Segundo a história da Torre de Babel, vamos só recordar aqui, né? Os seres humanos eles falavam a mesma língua, não é isso? O que os tornava tão poderosos que eles queriam alcançar o céu e puseram-se a construir uma torre. Lembra-se disso? Lá no Gênesis. Deus ele vai ficar descontente com isso, com essa autossuficiência humana, querer ser igual a Deus, etc. Né? Então, ele vai instaurar uma confusão, fazendo com que cada um começasse a falar uma língua diferente, para que não mais se entendessem e não pudessem construir um projeto comum, que seria a torre. Não é isso? A política não é a construção de projeto comum? Pois é. E tal projeto só seria possível se houvesse o quê? Um entendimento, um consenso. Lá na Torre de Babel, cada um falando uma língua, como é que ia haver entendimento, consenso? Você pedia areia, o outro levava tijolo. Você pedia tijolo, o outro levava água. E a torre acabou sendo abandonada, não é isso? Na política a gente tem que ter consenso, entendimento. Como é que figura? Como é que funciona isso? Para que se realize, então, é necessário que a política ela possibilite que, em meio às diferenças, haja algo em comum, algo que não seja a eliminação das diferenças, mas a sua confirmação. Esse é o risco do político. Se ele quiser aniquilar as diferenças, ele já está correndo um risco muito grande, porque nós somos seres diferentes mesmo. Não adianta você querer, por exemplo, vamos dizer em relação à política atual, não adianta você querer que o pobre que mora na periferia ou que mora no interior nordestino tenha a mesma perspectiva de governo de uma pessoa de classe média alta, né? Ou seja, que pense da mesma maneira. Não, são situações e necessidades distintas, né? São interesses distintos. Rancière ele vai chamar atenção para a dificuldade de construir essa igualdade na diferença, pois os interesses são distintos. Para Rancière, a igualdade é o ponto de partida da política, mas não é o seu ponto de chegada. Esse que é o problema, né? Todo mundo está querendo trabalhar a política como se o político, por exemplo, o presidente, ele conseguisse agradar gregos e troianos ao mesmo tempo. Não, o ponto de partida é que é a igualdade, mas não é o ponto de chegada, né? Todos somos iguais perante a lei, não diz a Constituição? Só pode haver política entre seres que se reconhecem como iguais, ainda que sejam completamente diferentes entre si. Ou seja, diferenças não significam necessariamente desigualdade, não é isso? Ou seja, nós somos diferentes, nós temos interesses diferentes, né? Então ele vai defender uma ideia de emancipação. De acordo com ele, a finalidade da política é a emancipação dos indivíduos, fazendo com que cada um possa agir segundo as suas próprias ideias, ou seja, uma pessoa que não é alienada, né, que não fica sendo Maria vai com as outras, né? Eu estou defendendo isso porque está todo mundo indo nesse caminho e tal, e a gente vê os problemas éticos atuais em razão disso, né? Desse povo que faz o que acha que está certo porque todo mundo está fazendo, né? A crítica de Rancière mostra que o ideal de emancipação é impossível em nossa sociedade, que ele denomina de sociedade pedagogizada. Nessa sociedade, nós sempre precisamos aprender com alguém que sabe mais. Não é isso? A gente vê isso, por exemplo, na escola. Aqui comigo, por exemplo, eu dando aula, eu falando de algum assunto que as pessoas em tese não conhecem, né? E os professores, eles são o quê? Explicadores, né? E sem explicação ninguém aprende, não é mais ou menos essa ideia? Ele afirma então que nessa sociedade parte-se de uma ideia de que há uma desigualdade de inteligências. Se as inteligências são desiguais, porque sempre haverá alguém que sabe mais, nunca será possível chegar a uma igualdade. Sempre precisaremos dessa desigualdade para aprender. Não é isso? Porque senão, que vai aprender o quê? Não, eu já sei tudo. Eu aprendo com alguém que em tese sabe aquilo que eu não conheço. Não é isso? Só que ele tem uma proposta um pouco diferente. Ele vai romper com essa ideia de sociedade pedagogizada. Ele afirma o princípio da igualdade de inteligências, né, segundo o qual todos são capazes de aprender e todos são capazes de ensinar, visto que todos são inteligentes, ainda que uns saibam mais que os outros, dadas as condições de vida de cada um. Mas o fato de alguém saber mais não significa que seja mais inteligente, né? Exemplo disso a gente sabe muito bem, há pessoas que saem de uma situação, às vezes, de miséria absoluta, né, e com um pouco de incentivo conseguem galgar altos postos,
cargos oficiais, etc. Por quê? Porque ele teve oportunidades. Então, a crítica que eu faço às vezes é a ideia da meritocracia, né? Quando a gente pensa nas oportunidades, né? As pessoas, às vezes você pensa que a pessoa, ou ela não tem inteligência, ou ela não se esforçou, e às vezes ela não teve a mesma oportunidade daquela outra pessoa que conseguiu galgar um certo lugar, né, na sociedade, né? Então, voltando a essa questão da relação pedagógica, ele vai falar o seguinte, que a relação pedagógica ela vai se tornar uma relação entre inteligências iguais, emancipadas, ou seja, independentes, na qual uma não domina a outra, mas pode haver uma partilha de aprendizados. Isso é interessante, né? A emancipação política é análoga a essa emancipação intelectual, segundo ele. Só pode haver uma emancipação política quando os diferentes atores políticos se reconhecem e se relacionam como seres iguais, seres falantes, ainda que um não entenda a palavra do outro, né? Igual na Torre de Babel. É o reconhecimento dessa igualdade que vai possibilitar a construção de projetos em comum, mesmo que na relação entre diferentes e estruturando algo de todos, que é compartilhado por todos, né? Então é uma democracia, mas é uma democracia que parte do dissenso, ou seja, das discordâncias, não do consenso, né? Rancière, ele afirma que em nossos dias nós vivemos uma espécie de ódio à democracia, que vai se manifestar das mais diversas formas. Manifesta-se nos países teocráticos, né, em que os líderes religiosos eles defendiam que a palavra de Deus está acima de qualquer democracia, porém também manifesta-se nos países que assumem a democracia como um princípio político. Porque, segundo ele, o ódio ele vem do medo que a gente sente da democracia. No fundo, sente-se que a democracia é mais que um regime político, ela é o verdadeiro nome da política. Não é isso? Ao longo da modernidade, a gente construiu uma visão social da democracia como um regime de consenso. Então, a forma de administração do social, na qual todas as forças estão mobilizadas em uma única direção, em torno de uma ideia comum. Isso, para ele, que é o problema, né? Não existe, não tem como você anular as diferenças. Então, ele vai entender que agir democraticamente não é produzir consenso, né? Porque até então a gente entende isso. Agir democraticamente é produzir um consenso com base na vontade da maioria, de modo que a minoria seja vencida e se submeta à vontade da maioria, né? E assim seja abarcada no todo. Tem um político aí defendendo isso, né? Por ser o desejo da maior parte, ele deve ser um movimento de todos. No reinado do consenso, não há lugar para as diferenças, né? Elas podem existir no princípio, mas deverão ser diluídas na construção do projeto comum. O jogo democrático de fabricação do consenso apaga as diferenças e torna o mundo em um só, né? Na verdade, ele faz com que cria uma ilusão de que há uma igualdade, mas não há, né? Mas Rancière vai afirmar exatamente isso, que a política, quando a minoria não se cala, né? Quando faz questão de fazer valer a sua voz sendo diferente, mesmo sendo a minoria, eu não vou me calar, eu não tenho que aceitar tudo, não, eu tenho que também me posicionar. É esse o dissenso e o desentendimento de que ele fala. A democracia não pode ser um entendimento único, um mundo único, e nenhuma vontade única, isso é, uma dominação de uns por outros, ainda que seja a dominação da maioria. A democracia seria, então, a arte da gente viver com as diferenças, né? E, a partir dessas diferenças, construir uma sociedade que seja harmônica. A harmonia vem até mesmo da própria diferença.